Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Seja fiel aos seus amigos, pois não se caminha bem nesta vida sem confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mensagem para o dia 19 de fevereiro. Cumplicidade na amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Eclesiástico 27, 17. A Sagrada Escritura afirma que aquele que encontrou um verdadeiro amigo achou um tesouro. Essa afirmação é legítima. Um bom amigo pode ser um suporte essencial nos dias mais derradeiros, pode ser alívio diante de um fardo, pode ser uma fortaleza na hora da fraqueza. Cultivar um bom amigo faz a vida florir, mesmo em meio a desertos. Meu filho, nunca traias a confiança de um amigo. Ser fiel na saúde e na doença. Amizade sincera é como um matrimônio. Da mesma forma que não desejas ser traído, não sejas aquele que trará infelicidade ao coração de quem caminha contigo. Palavra-chave: fardo. Quem revela o segredo de um amigo perde sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Depois que a gente pisa na bola com alguém, a nossa reputação é prejudicada e aquilo há de se espalhar. As pessoas vão comentar a esse respeito. E é incrível, né? Quando a gente faz coisas boas, parece que o vento não leva, né? Não se propaga tão fácil. Mas pisa na bola para ver se não vai lá do outro lado do mundo a nossa fama. Por isso que é tão importante e a Bíblia nos orienta a cuidar dos verdadeiros amigos. Se você encontrou um amigo verdadeiro, você encontrou um tesouro. Na maioria das vezes, eu penso que nós encontramos colegas, parceiros, companheiros de caminhada. Eu, particularmente, acho que amigos são poucos. Eu discordo um pouquinho do rei. Roberto Carlos, ele canta, né, de ter 1 milhão de amigos. Eu acho meio ilusório, porque para a gente desenvolver a amizade mesmo, tem que ter cumplicidade. Se pensarmos de modo diferente, eu tenho que respeitar essa pessoa e essa pessoa tem que saber me respeitar. E na hora que eu vejo que a pessoa fala uma coisa e faz outra, eu realmente, achando que sou amiga, eu posso falar com essa pessoa ou ela vai achar que é invasão na vida dela? Porque sim, as pessoas que agem com incoerência, falam uma coisa e faz outra, elas não gostam de ser confrontadas com a verdade. Mas que tipo de amiga eu seria se eu não alertasse a pessoa? Olha, você está fazendo um papelão, você está falando uma coisa e está fazendo outra. Quem tem amigos, quem encontrou um verdadeiro amigo, amigo de verdade, tem que saber cuidar. Mas mesmo que não seja aquele amigo, aquela amizade, porque amigo, para mim, é aquela pessoa que você está com um problema, já logo vem à mente o nome daquela pessoa, o rosto daquela pessoa, vou conversar com essa pessoa, vou me desabafar com essa pessoa. E fora disso, eu acho estranho.
Então a gente se dá bem, a gente conversa. Se você precisar de mim, você fala, e se eu precisar de você, eu falo. Mas e naqueles momentos de noite escura, naqueles momentos de dificuldade, a pessoa não procura a gente. Ela quer viver aquele momento sozinha. O certo é a gente respeitar. Mas aí a gente percebe, fala, poxa, mas se ela não me quer por perto, então a gente não é tão amigo quanto eu achei. Amigos precisa ter essa cumplicidade, essa proximidade, aonde aquilo que dói em você, você corre dividir comigo porque sabe que eu vou sentir também. E nessa divisão vai doer menos. Na hora que você precisar de uma palavra amiga, de precisar carregar um fardo, você divide com alguém da sua confiança, que não vai te julgar, não vai te condenar, não vai falar que a culpa é sua porque você errou lá atrás. Ela vai te ouvir, te acolher, te amparar, te incentivar a olhar e procurar uma resposta, vai rezar junto com você. É, não é tão simples assim encontrar amigos de verdade. Mas mesmo que não seja amigos, se for um colega de trabalho, respeita isso, que da sua parte o outro possa confiar em você. E quando você disser que você vai, você vai. Uma das coisas lindas que eu lembro do meu pai falando a meu respeito é que eu tenho palavra. E que se eu falo que eu vou, eu vou. Se eu não marquei data, é porque realmente eu não posso. Mas a minha intenção é de ir. E eu vou ficar incomodada enquanto eu não for. Porque sim, eu sou uma pessoa de palavra. E foi tão gostoso ouvir isso do meu pai. Gente, você não faz ideia do quanto foi prazeroso ouvir isso do meu pai. Na ocasião, tinha umas tias na casa dos meus pais, e aí uma tia olhou para a outra e falou assim: Mas será que a Adélia vem mesmo? Eu não morava mais na cidade dos meus pais. Meu pai chegou, pegou o bonde andando, falou: Ó, se a Adélia falou que ela vem, é porque ela vem. O prazer que eu senti em saber disso, que o meu pai falava bem de mim, falava muito bem, aliás, dizer que a gente tem palavra é algo maravilhoso. Então, independente de com quem seja o seu relacionamento, não rói a corda, não. Não trai essa pessoa. Seja fiel, seja verdadeiro, tenha palavra. E quando as pessoas vierem te procurar, respira antes de falar qualquer coisa. Cuidado, acolha. Talvez você vai ser a luz que vem à mente quando aquela pessoa se vê imersa em névoas. Então valoriza isso. Pode ser Deus que falou: olha, fulano, você está com um problema, vai lá falar com a Adélia, ela vai te ouvir. E se eu souber ouvir, eu irei agradar duas pessoas. Aquela pessoa que me procurou e Deus que me indicou para ela. Pensa na responsabilidade. Pensa na responsabilidade. É claro que eu não estou falando que a gente tenha que se desdobrar em determinadas situações, né? Não estou falando a pessoa vai, faz uma dívida impagável, aí vem e chora nos seus pés e você tem que se virar em arrumar dinheiro. Eu não estou falando disso, porque isso foge da nossa condição. Eu não estou falando disso. Até porque quando uma pessoa está com problemas de dinheiro, ela tem que procurar o banco
onde ela assina, ela coloca datas e se ela não arcar com a palavra, ela vai ter um prejuízo com isso. E se ela vem e pede emprestado para mim, sem ter me consultado quando ela fez a conta dela lá, quem me garante que ela vai me pagar? Então eu não estou falando disso. Eu estou falando de assuntos reais, de coisas, desculpe, mas mais sérias que o fator econômico. Porque você procurar uma pessoa para desabafar, procurar uma pessoa para se abrir quando você está com dificuldades, para você chorar no colo dessa pessoa, falando dos problemas reais da vida, e essa pessoa te ouve. E ela não vem exigir de você uma resposta, ela vem pedindo para você acolhimento, e ela conta com isso, que você irá ouvi-la e você irá pensar em soluções junto com ela. Essa é uma amizade verdadeira. Essa é uma amizade que pode ser pontual, sim. Não precisa necessariamente ser uma amizade para o resto da vida. Quantas e quantas vezes eu conheci pessoas que eu falava, nossa, gostei dessa pessoa bacana, pessoa, né, que dá pra gente ter por perto. Penso, vou querer ter essa amizade pro resto da vida. Aí chega um momento que houve ali um desentendimento e você vê que a pessoa não faz tanta questão de você. A pessoa não entende os seus valores, não respeita a sua visão de mundo e aí te ataca grosseira e desnecessariamente. Quantos ataques gratuitos sem a menor necessidade? Isso não é amizade. Isso nunca foi amizade. A gente apenas se confundiu. Agora, aquela pessoa que você procura nos seus momentos de dificuldade e essa pessoa te acolhe, ela não vai te apresentar um pacote de dinheiros, não, mas ela vai te ouvir. E o valor dessa pessoa de te ouvir, sem te julgar, sem sair espalhando para os outros, é um valor muito maior do que o de um pacote de dinheiros. Seja essa pessoa que, que quem está à sua volta diz, ó, se você contar para fulano, se você se abriu com fulano, pode ter certeza que ele não vai falhar contigo. Não, fulano não espalhou isso de você, não. Não, fulano não é dado a fofocas. Se você se abriu com ele morre, ele não conta para ninguém, não. Aquilo que nós queremos que os outros sejam conosco, que os outros façam para nós, nós temos que fazer para os outros. Lealdade, lealdade, confiança. É tão bom você ter com quem conversar, com quem buscar. Ah, vem refletir comigo sobre esse assunto. Olha, eu ouvi tal coisa e eu queria o seu jeito de pensar, de analisar. Eu sei que você é crítico, você consegue ser objetivo. O que você acha dessa situação? Que para mim é importante. Seja amigo. Tem tantos fardos que a gente pode aliviar só ouvindo as pessoas, só acolhendo. Errar todo mundo erra. Então, se alguém vem falar para você de algo e você até percebe que ela errou e aquilo é a consequência de um erro dela, só acolhe. Você não é juiz do mundo, não é seu cargo, só acolhe. Porque se fosse com você que errou,
Quando chega as consequências, a ficha pode ter caído. O que você ia precisar? De alguém que te acolhesse, sem julgar, sem dedos apontados, mas mãos estendidas, um colo sincero. Podemos aliviar os fardos das pessoas à nossa volta com gestos simples, e seria caridade cristã. Agora, na Quaresma, mais do que nunca, usemos da caridade que dá esmola, sim, mas que também sente a necessidade do outro e vai de encontro a ele. Se você percebe que uma pessoa está triste, está cabisbaixa, está meio afastada, entra em contato com leveza, sem perguntar nada, sem cobrar nada. Amigo que é amigo não cobra. Ele se demonstra acessível. Palavra-chave de hoje, fardos. Sempre que possível, alivie o fardo das pessoas à sua volta. Sempre que possível, demonstra o quanto você é de Deus. O quanto Deus age na sua vida e o quanto você deixa que Deus haja através de você. Quando você ouve, quando você acolhe, quando você tem um tom de voz acolhedor, que não julga, porque não é esse seu papel, não é isso que a pessoa quer, não é isso que a pessoa precisa. Apenas ouve, seja amigo. Não precisa ser amigo de festa, de balada, não. Seja amigo quando a pessoa precisar, quando a pessoa te procurar. E alivie o fardo dela. Porque quando você precisar, e você vai, todos nós precisamos, Deus colocará uma pessoa que seja seu anjo amigo naquele momento e também aliviará o seu fardo. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.